Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. O tema central para este capítulo, que consideramos, como deve ser o relacionamento entre crentes fortes e fracos. Paulo ele volta ao assunto, a este assunto, que ele já abordou no capítulo 14, entre crentes fracos e crentes fortes. Ele vai dizer que crentes fracos são aqueles crentes ainda neófitos na fé, incipientes, que ainda não têm uma visão clara do Evangelho de Jesus Cristo. Eles têm ainda dificuldades com relação à comida, com relação a dietas, com relação a dias sagrados, feriados judaicos. Já os crentes fortes são aqueles que têm pleno conhecimento da verdade e que não há mais nenhuma dúvida com relação à impureza de comidas. E os fracos, muitas vezes, eles condenavam os fortes por fazer alguma atividade, por entender que aquilo era impuro. E por suas vezes os fortes desprezavam os fracos, por achar que aqueles não tinham entendimento da palavra. Então, esse tipo de dúvida, de entendimento, Paulo continua agora no capítulo 15, e ele vai dizer, falar sobre a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo, ou seja, nós que somos fortes, Paulo está aqui se enquadrando que ele era um dos fortes. Claro, Paulo era um sacerdote, era um teólogo, um homem que fundou igrejas, um homem que tinha pleno conhecimento do que Jesus fez na cruz em nosso favor. Então era um homem que tinha esse conhecimento pleno. Ele devemos suportar as debilidades dos fracos e nos agradarmos e não agradarmos a nós mesmos. Havia esse sentimento de não agradarmos a nós mesmos, sim, ao irmão, porque ali o interesse maior era que o irmão não tropeçasse e não caísse. Aquele irmão fraco que ele condenava o que o forte fazia, que o forte evitasse a fazer, para que aquele irmão fraco não viesse a tropeçar e cair. Então, Paulo ele fala, devemos ter esse cuidado e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Ou seja, aquilo que edifica, aquilo que faz com que o nosso próximo tenha crescimento espiritual, que venha atingir maturidade espiritual, que venha entender, para que ele também venha ser fortalecido na fé e se tornar um crente forte, devemos fazer de tudo para isso. É isso que Paulo vem falar aqui nesse capítulo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que o ultrajaram caíram sobre si. O próprio Jesus não procurou agradar a si mesmo. Jesus ele pregou o reino de Deus. Jesus pregou o reino dos céus. Jesus ele tinha prazer que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Ele tinha prazer que todos se salvassem. E por isso que ele fazia de tudo para que todos tivessem esse conhecimento. Não agradou nem sequer a si mesmo. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A nossa maior esperança é um dia estar com Jesus na eternidade. Todo crente, ou forte ou fraco, o crente forte ou o crente fraco não é a questão da divergência doutrinária, como já falou-se no capítulo 14.
A questão aqui é de dieta e de coisas secundárias. Coisas secundárias. Não é doutrina. A doutrina já existia de forma clara. Todos entendiam que a salvação se dá através da fé em Jesus Cristo. E quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, nós somos regenerados, justificados, tornamos família de Deus, e o Espírito Santo é o guia da nossa vida. O Espírito Santo nos guia, nos fortalece em poder para um processo de santificação, e um dia todos nós esperamos estar num corpo glorificado com Jesus por toda a eternidade. A glória do crente é essa, meu irmão. Ou fraco ou forte é essa. Mas a tendência é que todo crente fraco é que ele vai também ser um crente forte. É por isso que Paulo fala nesse estudo que nós devemos ter paciência, devemos trabalhar com essas pessoas no sentido que eles também sejam fortalecidos na fé cristã. Ele vai dizer que, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns com os outros. Nós sabemos que naquela época existia aquelas panelinhas, como existe hoje nas comunidades de fé, né? Pessoas que, dependendo da classe social, criam, né, grupinhos. Mas eu sempre digo, meus irmãos, que o lugar mais democrático que existe no mundo é uma comunidade de fé verdadeira, onde não há acepção de pessoas. Você vai ter no banco, sentado, um doutor, um pós-doutor, ao seu lado um analfabeto. Você vai ter um homem rico ao lado de uma pessoa muito pobre. E todos têm o mesmo valor. Ali não há distinção, meus irmãos. Ali o rico leva a cadeira para aquele que é pobre. Um testemunho que eu dou muitas vezes é que quando eu e minha esposa, nós éramos gideões internacionais, nós andávamos na rua, né, com caixa de Bíblia na cabeça para distribuir em colégios, e muitos nos viam, empresários, homens de negócios, mas nós fazíamos aquilo porque era para o engrandecimento do Reino de Deus. Então, da mesma maneira na igreja não há distinção, meus irmãos. Ele vai dizer, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Cristo nos acolheu em que momento da nossa vida? Quando nós éramos pecadores, quando nós vimos desgarrados, vivíamos, com certeza, no mundo obscurecido pelo pecado. Mas, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós escutamos a palavra de Deus, o Espírito Santo, que Jesus enviou no dia de Pentecostes, e ele habita hoje dentro de cada um daqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Esse Espírito Santo, ele nos fortalece em poder, ele nos convenceu do pecado, ele nos fez nova criatura em Cristo Jesus. Nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós agora tivemos um novo nascimento. E agora, meus irmãos, ele nos acolheu para a glória de Deus. Então, portanto, acolhei uns aos outros, como também Cristo acolheu. Da mesma maneira, nós temos que acolher uns aos outros, para que haja crescimento, para que haja maturidade espiritual. Que aqueles que são fracos na fé se tornem fortes na fé também, como Paulo começa a sua carta, dizendo que ele é um forte na fé. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão,
em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Interessante, quando Paulo começa a pregar Jesus Cristo, a palavra de Deus, para os judeus, eles não aceitaram. Eles conheciam a lei, que não salva ninguém, mas quando Paulo começa a pregar que Jesus era o Messias que viria, faltava só eles crer que Jesus era o Messias que viria. Então Paulo ele vai para os gentios. E os gentios vão crer em Jesus. E depois que os gentios creem em Jesus, eles começam a ter uma novidade de vida, uma vida abundante, uma vida diferente, uma vida em comunhão com o Senhor. Aqueles judeus começam a ver e muitos se convertem. E aí, Paulo entende que isso é um mistério, porque aqueles judeus se convertem por conta dos gentios. Nós vimos isso nos capítulos anteriores. Ele vai falar agora: alegrai-vos, ó gentios, com teu povo. Ele vai dizer isso no Salmo Isaías 11:10. E louvai o Senhor, vós todos os gentios e todos os povos que o louvem. Ele vai dizer isso no Salmo 117. E também diz Isaías: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança os encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quando Jesus falou que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida abundante. Essa vida que Jesus nos garante é a vida eterna para quem vai crer no Senhor Jesus. E a vida abundante é aquela vida cheia de alegria, de glória, paz que excede todo entendimento, é uma paz duradoura, é a suprema e grandiosidade do poder de Deus na nossa vida. Tudo isso é vida abundante, meus irmãos. Quando nós conhecemos ao nosso Deus verdadeiro, nós temos essa novidade de vida. Mas Paulo agora vai fazer uma explicação àquela igreja que ele não plantou e que ele ainda não foi ele que fundou essa igreja, e ele não conhece essa igreja, que é a igreja de Roma. Ele vai dizer: certo, e certo eu estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuído de bondade. Ele vai aqui elogiar aquela igreja, mesmo não conhecendo, cheios de todo conhecimento, apto para vos demonstrar uns aos outros, ou seja, que eles possam exortar, eles possam ensinar uns aos outros. Então Paulo faz referência a isso nessa carta, embora não conhecesse aquela igreja ainda. Entretanto, eu os escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Porque você vai ver que todas as cartas paulinas, e a Bíblia ela é repetitiva. João repete, Pedro repete. E repete para quê? Para que a gente possa entender e cada vez compreender mais, aquilo que Deus quer para cada um de nós. É nesse sentido que Paulo fala: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceita, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo aqui fala a questão do sacerdócio. Paulo era um teólogo, um homem de conhecimento da palavra, um homem que plantou igrejas, um missionário, um sacerdote de Cristo. Mas tudo isso é obra do Espírito Santo na vida deste homem, como é na vida da nossa vida.
Então, o Espírito Santo é que nos vivifica, o Espírito Santo é que nos fortalece em poder, é que nos dá esse conhecimento para a pregação da palavra de Deus. O Espírito Santo é que nos dá dons espirituais para exercer essa obra que o Senhor nos confiou com excelência. Jesus nos comissionou a fazer o ID, e isso deve fazer com excelência quando Deus nos concede dons espirituais. Esses dons é dado pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Ele vai dizer agora: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Então ele diz: eu me glorio em Cristo. E aqui, meus irmãos, temos que ter muito cuidado, porque muitos dão glória a si, muito a si. Acham que quando oram e a oração é ouvida por Deus, dão glória a si, não a Deus. Temos que ter cuidado, porque a glória sempre é de Deus. Nós somos muito pequenininhos diante de Deus. Nós temos que ter reverência com o nosso Deus. O poder está, não é na oração. O poder está é quem escuta a oração e atende a oração. O poder está no nosso Deus. Quando eu vejo pessoas ensinando hoje como pessoas falar em língua, pessoas ensinando hoje como curar pessoas, curso de como fazer curas milagrosas. Meus irmãos, todo poder vem de Deus, meus irmãos. Deus pode nos usar como instrumento, dependendo da sua prática de vida. Dependendo da nossa prática de vida, Deus pode nos capacitar, dando dons espirituais para fazer a sua obra com excelência. Dons de cura, vários dons que Deus concede. Mas a obra, a glória não é do homem, é de Deus. Cuidado com isso, meus irmãos. Gloriar-se em Cristo, como Paulo diz. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. A glória é de Cristo. Paulo fez por intermédio de quem? De Cristo. Para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, lá no ocidente, lá pro lado aqui da Itália, aquela região da Itália que hoje ali é a Croácia, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então Paulo ele divulgou o Evangelho de Cristo. Paulo foi para Galácia, Paulo foi para Ásia Menor, Paulo foi para Macedônia. Então Paulo, ele fundou várias igrejas. E agora Paulo, ele vai dizer: esforçando-me deste modo, já fora anunciado para não edificar sobre o fundamento da lei. Antes, como está escrito, não de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, compreendendo que nada tinha ouvido a respeito. Então Paulo, ele agora já tinha um plano novo. Ele agora vai falar de um plano novo, porque Paulo ele entendia que toda aquela região, eles já podiam agora caminhar sozinhos, porque as igrejas foram plantadas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo já tinha sido plantado naquelas regiões. Ele agora quer ir para uma região bem distante, lá no final, que é lá na Espanha, lá onde Jonas quis ir, quando ele desobedeceu a Deus, lá em lugar de ir para Nínive, foi para uma região da Espanha. Mas o fato é que, por esta razão, também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Paulo tinha esse desejo agora de, não que ele quisesse agora ficar em Jerusalém, em Roma. Roma era a maior cidade daquela época, meus irmãos. Então devia ser uma coisa assim, uma vaidade que podia Paulo ter, pastorear a maior igreja, ou a maior cidade do mundo. Paulo não tinha esse desejo. Paulo tinha o desejo de passar por Roma, rever os irmãos, e ali fazer uma coleta
para que ele pudesse ir até a Espanha, que era o lugar mais longínquo naquela época, e lá fundar novas igrejas. Mas ele se sentiu muitas vezes impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo, ou seja, já tendo concluído o seu trabalho naquela região de atividade, nessas regiões, e desejando há muito visitá-los, pensa em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Ou seja, o plano de Paulo era ir para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco, que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Não era plano de Paulo ficar em Roma, fundar uma igreja em Roma. A igreja estava fundada, era ser o bispo de Roma. Não era essa ideia de Paulo. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. É aqui que ele escreve esta carta para Roma, para os romanos, quando ele vem da sua terceira viagem missionária. Porque aprove a Macedônia e a Acácia levantar uma coleta em benefício dos pobres e dos santos que vivem em Jerusalém. Aconteceu uma grande fome, que foi prevista por Ágabo lá na Judéia. Tivemos imperadores de Roma, começando ali na época que Jesus nasceu, com Otávio Augusto. Depois tivemos outros imperadores, aí no reinado de Cláudio houve uma grande fome, e Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Ele governou de 41 até 54. Depois de Cláudio foi Nero. Então nós cremos que essas pessoas, essa igreja que fundou Roma, são pessoas que vieram com a expulsão pelo imperador Cláudio, e depois retornaram a Roma, quando Nero ele permitiu a volta desses judeus para Roma. A gente crê que foi nesse momento que essa igreja foi fundada por esses homens, e que Paulo conhece, escreve essa carta para a grande maioria deles. Porque aprove a Macedônia, a Acácia levantar. Então Paulo ele faz essa coleta e ele vai para Jerusalém. Então era o plano dele chegar em Jerusalém com essa coleta, distribuir para os judeus, para esses convertidos, e depois ir para Roma. Isso lhe pareceu bem, ao mesmo lhes são devoradores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tenho, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Mais uma vez, ele confirma o seu desejo de ir para a Espanha. Mas os planos de Deus são insondáveis, meus irmãos. Aquilo que era plano de Paulo, não era plano de Deus. Porque Paulo, quando chega em Roma, ele chega preso. Paulo, ele chega em Jerusalém, ele vai para o Sinédrio, ele é preso, depois ele vai para a Cesareia de Filipe, lá com o governador Félix. Ele passa 2 anos preso em Cesareia de Filipe, e depois ele apela para Roma, para César, e vai para Roma, porque havia um complô para matá-lo. E depois disso, ele, quando chega em Roma, ele chega preso, ele passa 2 anos preso, em prisão domiciliar. Ele dizia: bem sei que ao visitar, virei na plenitude da bênção de Cristo. E Paulo ele vai concluir dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele ora, pede para que orem por ele. Mas o interessante, meus irmãos, é que tem aqui um versículo que é muito lindo. Para que eu me veja livre dos rebeldes, para que eu não seja preso daquelas pessoas que querem me perseguir, que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ou seja, ele ora e pede oração para que aquele povo da Judéia aceite a oferta que ele vai levando. Você imagina você pedir a oração para que aquela oferta que ele leva seja aceita.
É uma coisa tremenda, meus irmãos. E ele conclui dizendo: a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, possa recrear-me convosco. E ele conclui dizendo: e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. O plano de Deus não foi frustrado. Por quê? Porque Paulo, ele foi para Roma. Porque Deus tinha dito, Jesus tinha dito lá quando na conversão de Paulo, de Saulo para Paulo, é necessário que ele vá pregar para os romanos em Roma. Então o plano de Deus não foi frustrado, os planos de Deus jamais serão frustrados. E Paulo, ele tinha o desejo de ir à Espanha, mas primeiramente Deus tinha um propósito na vida deste homem. Que Deus continue nos abençoando.